O Senhor te chama nessa hora e te diz: ei, eu quero te construir um vencedor de gigantes. Por isso, tape os ouvidos ao pessimismo do povo. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto aqui: só vence gigantes, só consegue superar as crises, por maiores que elas sejam, quem triunfa sobre as críticas que estão à sua volta. Nós vimos isso aqui no verso 28, depois você pode reler aí. O próprio irmão de Davi chamou Davi e disse: você está querendo aparecer. Você só pode estar querendo aparecer lutando com esse gigante. E você já parou para pensar que a crítica dói mais, dependendo de quem ela vem? Se é de alguém que é de fato importante para nós, se é de um parente próximo. E Eliabe aqui era irmão de Davi. E era o irmão mais velho, ou seja, alguém que possuía uma certa autoridade. A crítica machuca quando ela questiona as nossas motivações. Quando alguém diz: então você está querendo fazer isso por causa disso. Você quer ficar com fulano porque ele tem dinheiro. Você quer isso por causa disso, e aquilo vai ferindo a nossa alma. Porque o único que pode perscrutar a alma humana é o Senhor. E Ele não é julgador, Ele não vinga. É por isso que, se você quer ser vencedor de gigante, delete aquilo que está à sua volta. Porque a crítica, ela detona. Eu vou te dar um exemplo aqui. A revista Time, de abril de 1986, publicou um artigo sobre homens que não tinham nenhuma perspectiva de futuro. Eu vou te falar algumas pessoas que estavam nessa lista. Para a revista Time de 86, Beethoven era um jovem que tinha uma maneira estranha de manusear o violino, que preferia as suas canções pessoais ao invés de aprimorar a técnica. E o professor dele nessa época o desqualificou como sem esperança como compositor. Sabe outra pessoa que estava nessa lista? Walt Disney. Walt Disney era considerado, ele foi despedido de um jornal por falta de ideias. E ele foi à falência várias vezes. Thomas Alva Edison, o criador da lâmpada, o professor disse que ele era muito estúpido para aprender qualquer coisa e que ele nunca daria conta de inventar nada. Albert Einstein, a tese dele de doutorado foi considerada irrelevante e sofisticada demais, e ele chegou a ser expulso da Universidade de Zurique. Eram pessoas que a visão dos críticos da revista Time de 1986 não tinham perspectiva de futuro. Você sabe o que isso me ensina? Henry Ford estava nessa lista, Louis Pasteur estava nessa lista. E quantos nomes simples como o meu e o seu também poderiam estar em listas de críticos à nossa volta? Às vezes de pessoas muito perto de nós. Mas sabe o que isso me ensina? Não permita que as críticas coloquem medo no seu coração. Fuja dos críticos, enfrente a circunstância e vença o gigante pelo poder do nome de Jesus. Quer vencer gigante? Não escute o pessimismo do povo. Supere as críticas das pessoas. Terceira característica de quem só vence gigante: só consegue vencer gigante quem desiste de lutar com armas alheias para ser autêntico. Davi fez isso. No verso 38, o rei queria colocar sobre Davi uma armadura típica dos soldados da época. Mas Davi não era soldado, Davi era pastor de ovelhas. E aquela indumentária pesava demais. E aquela indumentária dificultava o andado, dificultava o peso, era sobremodo grande para que Davi suportasse. E Davi então, olhando nos olhos do rei, disse: rei, você vai me desculpar, mas eu prefiro usar o que eu tenho. Eu prefiro usar o que Deus me treinou até agora, porque se ele sabia que eu teria esse gigante para enfrentar e permitiu que até aqui eu fosse pastor de ovelhas, é porque ele sabe que eu tenho condições. E Davi então, com a autenticidade de quem conhece o Senhor, pegou a sua funda, juntou ali algumas pedrinhas e foi assim, com aquilo que ele possuía. Meu irmão, em tempos de crise, pessoas tentam fazer com que a gente se torne iguais a elas. Pessoas querem nos dar as suas próprias armadilhas, as suas próprias soluções. Mas o Senhor te diz nessa hora que quem vence o gigante é autêntico.
Ele te chama para ser você mesmo, porque você é único, você é singular e a sua história te preparou para aquilo que você vive agora. Creia nisso, em nome de Jesus, e seja autêntico. Não se assuste com o gigante que te ameaça e que tenta escarnecer você, porque você pode pegá-lo pelo pescoço e triunfar sobre ele. Quarta coisa que eu aprendo com esse texto: só vence gigante quem de fato está determinado a vencer. Ei, isso é muito importante. O verso 48 que nós lemos diz assim: Davi disse assim: sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Veja bem, Davi não recuou, Davi não titubeou, Davi não teve dúvidas em seu coração. A palavra diz que ele foi ao encontro do filisteu, porque ele tinha certeza de quem pelejava por ele. Ele tinha garantia da vitória, ele estava determinado a vencer. Ele não andou na linha de batalha, ele correu, porque ele estava ansioso para ganhar. Ô meu irmão, você e Deus são maioria. É por isso que quando você tem o Senhor, você enfrenta, você vai adiante, você até corre para a batalha. Davi escolheu 5 pedras e isso nos traz uma mensagem subliminar, porque é como se ele pensasse: se a primeira falhar, eu tenho a segunda. Se a segunda falhar, eu tenho a terceira. Se a terceira falhar, eu tenho a quarta. O fato é, eu não vou desistir de vencer esse gigante. Era isso que Davi dizia. Porque, como eu te disse, ao contrário das incertezas da Copa, que nós não sabemos quem ganhará e que a maioria das seleções vão amargar a derrota, quem está em Cristo é chamado para ser mais que vencedor. E eu quero finalizar te dizendo que só vence gigante quem reconhece que a vitória vem de Deus e que a glória deve ser devolvida a Ele. Davi sabia disso. Ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É Ele quem me entregará nas mãos, porque é Ele quem não conhece derrota. Davi entrou na peleja sabendo que era Deus quem ia pelejar por ele e que Deus o conhecia em triunfo. Meu irmão, você sabe por que às vezes Deus permite que o seu gigante esteja tão grande? Que ele tenha se tornado às vezes um monstro à sua frente? Simplesmente porque até agora você não aprendeu que a vitória vem dele. Que se você quer vencer, você precisa buscá-lo em primeiro lugar. E não depois que todas as outras portas já tiverem se fechado. Mas ele é tão misericordioso que não tem problema se as outras se fecharam, porque hoje ele ainda pode fazer um milagre por você. Hoje ele pode fazer mais que vencedor. Hoje ele pode esmagar o seu gigante, cortar a cabeça dele, para que todos saibam que há um Deus na sua vida. Mas é preciso buscá-lo, é preciso reconhecer que vem dele, é preciso dar toda a glória a ele, é preciso reconhecer que só ele pode. E eu volto a te dizer aqui, eu já disse isso outras vezes, mas se o seu gigante está grande demais, se parece que as suas forças já se esvaíram, você é um forte candidato para o milagre. E o milagre de Deus é instantâneo, é agora. É urgente, é hoje. E tem mais, o milagre também sempre é público. As pessoas verão o que Deus fez, virará testemunho na sua história. Em nome de Jesus. Em tempos de batalhas mundiais, de Copa do Mundo, em tempos de jogos, de poucos vitoriosos, o Senhor te chama para te dizer: eu quero te fazer mais que vencedor. Eu te chamo para ser um vencedor dos gigantes. Tape os ouvidos ao pessimismo. Delete as críticas. Lute com as armas que você tem. Dê a glória ao Senhor. E se consagre um vencedor em todo tipo de batalha. Porque o Deus que você conhece não sabe o que é perder. Eu quero orar por você. Você que está enfrentando um tipo de gigante. Talvez o seu gigante seja um problema espiritual. Você já não tem mais força nem para orar. Você se misturou e se perdeu aí nesse meio. Talvez o seu gigante seja existencial. Sua alma está aflita. Você não sabe mais se vale a pena viver. Talvez o seu gigante seja uma tempestade financeira. Algo que te assola e que você não encontra saídas.
Para tudo isso Deus tem resposta. Ele é Deus, especialista em você e que não sabe o que perder. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor com autoridade agora a vida de cada uma dessas pessoas que estão orando comigo agora, enfrentando gigantes. Pai, algumas delas, como Davi diante daquele Golias, se sentem pequenos ou possuem uma arma que não mete muito medo, como uma funda. Deus, mas eu creio na autoridade do poder do nome de Jesus, que o Senhor é o mesmo Deus que esteve com Davi aqui nesse campo de batalha, o mesmo Deus que o preparou, o mesmo Deus que o fez perseverar, o mesmo Deus que entregou o filisteu nas mãos dele. Por isso, Pai, eu quero clamar ao Senhor que a Tua providência santa entre na vida de cada uma dessas pessoas que estão orando comigo agora, enfrentando gigantes. Pai, nós queremos lançar na cruz do Calvário todo tipo de acusação contrária, todo tipo de palavra maldita, todo tipo de legalidade do inferno, em nome de Jesus. Pai, para que essas pessoas saibam que o chamado do Senhor para a vida delas é para ser mais que vencedoras. Em nome de Jesus, Deus, eu quero entregá-las aos Teus pés, sabendo que o Senhor é o Deus que não pode falhar, que não é filho do homem para mentir, nem é homem para se arrepender, e que no tempo oportuno o Senhor as levantará como vencedoras de gigantes. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Em Plenitude com Sara Mendes. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Que eu tenho certeza que a realidade impacta, a realidade transforma e a realidade convence. Sim. E eu tenho um testemunho, como você disse no primeiro CD, no Simples Gestos. Conta ele pra gente. Que é a canção Ressuscitou. 3 semanas após o falecimento da minha mãe, em 2008, eu voltei ao cemitério Jardim das Palmeiras porque eu havia mandado fazer uma plaquinha. E a minha mãe foi uma mulher extraordinária que sempre me incentivou a continuar, a permanecer, apesar das dificuldades de ter que muitas vezes pegar uma aula particular com uma marmitinha dentro de um táxi. Então, assim, as pessoas veem o resultado hoje e muitas vezes não sabem o trajeto percorrido para se alcançar, mas graças a Deus por isso. E aí, pastora, chegando ao túmulo, o Espírito Santo me lembrou de todos os momentos vividos. Eu estava chorando e ele falou: por que você está chorando? A parte que competia a ela já cumpriu, agora segue o seu caminho e a missão para a qual eu te designei na terra. Você tem um chamado, você tem um ministério, então vai lá. Desenvolve aquilo que eu te permiti ter, não é? Porque é o Senhor quem nos dá. Eu coloquei na sua mão, que é uma semente, né? Quando eu fui para casa, eu me sentei ao meu piano e eu escrevi Ressuscitou. Porque eu me lembrei daquela passagem. As mulheres chegaram no túmulo, o túmulo estava vazio, Jesus havia ressuscitado. E isso me consola até hoje e essa verdade tem consolado as pessoas que nos ouvem. Glória a Deus por isso. Porque eu acho que isso que vale. Só talento não basta, só habilidade não basta, ou só aulas no Brasil ou no mundo não basta. Porque gente boa para fazer as coisas, pastora, tem no mundo inteiro. E eu me despeço de você mais uma vez, querendo e convidando você para vir nos conhecer aqui na nossa igreja. Às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos um grande culto de ensino. Ele também acontece às quintas-feiras na nossa igreja em Goianira. E aos domingos, às 19h30, grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Venha aqui nos fazer uma visita, traga o seu filho, a sua família, para que nós estejamos juntos adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero abençoar a sua semana, declarar um tempo de vitória sobre você agora e orar abençoando a sua vida e entregando ao Senhor mais um programa que Ele nos permite. E agora, meu irmão, que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu único Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vocês e com as suas famílias, agora e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, te dê um tempo de vitória e de colheita farta por onde quer que você passar. Eu te aguardo no próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até lá.